Descoberta arqueológica em Ponço que fala um pouco mais sobre o nosso passado, o passado dos Vênetos antigos, no caso, o nosso passado, né? Não o passado deles. Então, às vezes, ali o progresso, né, de uma estrada, por exemplo, como foi esse caso, nos leva inesperadamente de volta ao passado. As recentes escavações na variante da estrada regional 10 em Ponço, que fica lá em Pádua, revelaram muito mais do que estruturas de pedra, trouxeram à luz a alma da Baixa Padoana, né, da Baixa Padovana. O achado de 12 marcos de pedra, né, e as ruínas de um templo pré-romano não são apenas estatísticas arqueológicas, mas o testemunho vivo dos Venetkens. Quem eram os Venetkens? Os vênetos antigos. Essa era a terminação, era assim que se chamava Vêneto na língua vêneta antiga, Venetkens, os nossos vênetos antigos, nossos antepassados. Estamos então agora diante de um portal que conecta o século IV a.C. à era romana, mostrando que a identidade desta região, a região dos nossos imigrantes, resistiu a inundações ao tempo, né? Esperando o momento certo para ser descoberta. Quer saber mais sobre isso? Essa descoberta de escavações recentes desses dias agora, que foi anunciado hoje mesmo, há poucas horas, então fica no vídeo até o final. Te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, fazer parte da nossa comunidade aqui do Lengoamare, principalmente comunidade voltada aí para os descendentes de Vênetos, né? Pessoas que têm alguma ligação com a região do Vêneto, mas também, enfim, todos vocês que tenham ligações aí com a Itália são sempre bem-vindos. Se você quiser apoiar o canal, sabe que tem aí a possibilidade de se tornar membro do canal. No clube de membros tem vários conteúdos ali, enfim, que não foram ao ar para todo mundo. Tem também músicas em língua vêneta, músicas medievais em vêneto, com letra em vêneto, tradução em português, e o documentário também A Pátria de Deus. O primeiro episódio está livre para todo mundo no YouTube, e os demais lá no clube de membros. Já tem o segundo episódio lá disponível. Vamos lá, então, vamos para a nossa notícia? Eu vou colocar aqui na tela em destaque. Hoje nós fomos surpreendidos com essa notícia que eu vou aumentar. Está até aqui no Instagram, de tão importante, o próprio ex-presidente, né, da região do Vêneto, o Lucas Aia, ele nos brindou com essa informação há 5 horas atrás, não faz tanto tempo, né, pela manhã. Então, justamente isso, que lá na região de Pádua acabou se descobrindo um assentamento dos Venetkens. Então, como falei com vocês, esses Venetkens eram os nossos antepassados, os vênetos. Então, a notícia nos traz aí uma descoberta arqueológica recente em Ponço, que fica, é uma comuna, né? A comuna de Ponço, que fica lá em Pádua. São pelo menos 12 os marcos encontrados até agora, diz aqui o Lucas Aia, né, na sua publicação, na área das escavações para a variante da estrada regional 10 da Baixa Padovana, naquilo que aparece como um dos sítios arqueológicos mais promissores das últimas décadas no Vêneto, no município de Ponço. As inscrições apresentam caracteres dos antigos vênetos, ou seja, os vênetos escreviam em runas, né, naquela vez, em runas venéticas, não runas nórdicas. A gente está tão poluído com esse universo aí de fantasia dos vikings, não tem nada a ver, tá? São runas venéticas dos vênetos. Datáveis entre os séculos IV e século V antes de Cristo, até depois, né, a chegada posterior dos romanos. Para quem não sabe, a civilização vêneta tem 10 séculos antes de Roma, né? Então os arqueólogos também trouxeram à luz agora recentemente os restos de um templo pré-romano, ou seja, um templo que surgiu, templo vêneto antes dos romanos, cercado por colunas, e um grande marco com uma inscrição, né, testemunho da continuidade do sítio também lá na Idade Romana, uma inscrição que estava também em latim. A descoberta, que permaneceu conservada, traz o Lucas Aia para a gente, né, conservada por séculos, sob 2 metros de sedimentos, deixados por uma antiga inundação do rio Adige, está agora no centro das investigações coordenadas pela Superintendência Arqueológica. Uma descoberta que deixa a todos aí surpresos
pelo seu enorme valor histórico e cultural das nossas origens vênetas. E é assim, né, pedra por pedra, é que também daqui a pouco, no futuro, obviamente não agora, será possível talvez reconstruir coisas a mais do venético, aquela língua que deu origem também às bases, ao substrato originário inicial da língua vêneta que falamos hoje, com outras influências hoje em dia, certamente. Por que isso é muito importante? Porque eu fiz questão de trazer isso. Bom, claro que é muito importante para as pessoas que já acompanham esse canal, sabem a importância disso, mas principalmente porque é isso que nos conecta cada vez mais com o passado e faz com que a gente descubra várias coisas. Olha só, os vênetos antigos, ou também muitas vezes os chamam de paleovênetos, porque é uma cultura que adentra a Península Italiana e traz a Idade do Bronze, lá no tempo paleolítico, era um povo de cultura já refinada, os nossos antepassados lá do Paleolítico, né, uma cultura que já era refinada e se estabeleceu lá no nordeste da Itália, né, por volta do primeiro milênio antes de Cristo. Ao contrário de outros povos da época, os vênetos antigos já eram conhecidos pelo quê? Pela diplomacia que se sustentou ao decorrer do tempo e principalmente pelo comércio, que também era algo que foi e dominou depois, né, grande parte da Europa com a República de Veneza, mantendo excelentes aí relações tanto com os gregos quanto mais tarde com os romanos, né? Vamos lembrar que os vênetos não foram conquistados por romanos, mas sim eles fizeram uma aliança militar com os romanos. Essa aliança começa lá com os paduanos e os romanos por conta da invasão dos celtas, dos gauleses. Então, os vênetos, eles fizeram essa aliança com os romanos mais tarde, após, né, o crescimento do Império Romano. Então, eles eram mestres, os vênetos, na criação de cavalos, principalmente, e da metalurgia. Inclusive, quando um vêneto morria, e isso era fundamental, essencial para os militares, né? Quando um homem morria, ele não podia ser enterrado sem o seu cavalo, os militares. Então, isso significa que, se ele morria e o cavalo não, eles sacrificavam o cavalo, né, abriam a cova lá e enterravam o soldado e o cavalo junto depois de ter sido sacrificado o cavalo, tá? Então, era uma curiosidade que a gente tem daqueles tempos, né, como eles faziam as coisas. Agora, vamos lá para o que nos interessa também em questão da língua venética, né, que foi muita coisa aqui que foi descoberto é sobre em relação à língua venética, além da cultura em geral, né? Então, é a raiz de tudo, o venético é uma língua indo-europeia, porque, como eu já havia mencionado para vocês, todos os pares, né, históricos, os pares arqueológicos, os arqueólogos vão estar aí sempre apontando para os vênetos como um povo de raiz indo-europeia. Então, o venético é uma língua indo-europeia extinta, a gente sabe disso, extinta, digamos, na sua base integral, ela é uma língua já extinta, mas é claro que deixou uma marca genética no que hoje conhecemos como a língua vêneta. Eu não vou falar língua vêneta moderna, porque, enfim, o vêneto também, assim, não é uma língua de hoje, né? Uma língua que surgiu, os primeiros registros já no século XII a XIII, mas é claro, enfim, o que a gente fala hoje, se pode dizer que é o vêneto moderno, assim como o português moderno e etc. A origem, então, especulamos que a origem da língua vêneta antiga, o venético, pertence a um ramo independente da família indo-europeia. Embora, é claro, tenha semelhanças aí notáveis com outras línguas, por exemplo, tem algumas coisas semelhantes às vezes com o latim, às vezes também com línguas germânicas, né, eslavo. Então, é uma língua indo-europeia. Bom, antes da Itália, como nós podemos ter, pelo menos, chegar a uma conclusão viável e honesta sobre isso, os vênetos, é óbvio que eles não eram mudos, né? Então, eles chegaram na Itália já falando essa língua antes de migrar para essa região. A teoria mais aceita, apoiada, claro, aí nós vamos ter também lendas, só que as lendas não são sempre puramente só fantasias. Elas, na verdade, elas são a realidade, muitas vezes mascaradas por grandiosidades, né? Então, a teoria mais aceita, apoiada por lendas e indícios também arqueológicos, é que os antigos faziam parte aí de grandes migrações de povos que vieram da Europa Central ou também ali da região da Paflagônia. Uma coisa não exclui a outra. Então, a gente tem vários povos aí chegando ao mesmo tempo e nós temos essas realidades, né?
que acontece? Eles já trouxeram consigo, é óbvio, né, os vênetos, uma estrutura linguística complexa, que depois certamente se desenvolveu por séculos antes de tocarem o solo da região que hoje nós conhecemos como o Vêneto, tá? Então, se a gente for falar um pouco sobre a evolução, né, do venético ao vêneto que nós falamos nos dias de hoje, a língua vêneta falada hoje, ela não é apenas ali como muitos talvez às vezes pensam, o latim mal falado, né, o latim vulgar, que é, por exemplo, como funciona no caso do português, né? Então, mas ele também é o resultado de um processo de superposição. Então, quando o latim chegou lá no Vêneto, antes falava-se apenas o venético, né? Enfim, que uma língua ainda europeia que não tinha, apesar de certas semelhanças, não tinha nada a ver com o latim, porque várias línguas do mesmo cepo indo-europeu têm semelhanças entre si. Isso não é novidade para alguém que, por exemplo, estuda linguística, tem semelhanças, todas elas, apesar de eles nunca terem se conhecido, mas existe uma semelhança. Então, quando o latim chega lá no Vêneto, ele não apagou o venético, a língua original dos vênetos, né, instantaneamente. As duas línguas coexistiram por séculos, séculos e séculos a fim. Então, o DNA linguístico, se a gente for um pouco para esse lado aqui sobre DNA linguístico, muitas palavras e fonemas do vêneto, da língua vêneta que falamos hoje, atual, que parecem, assim, não raramente estranhos, né, ao italiano, ele vem diretamente do venético, até mesmo o modo que certas palavras são faladas, certos fenômenos acontecem diferentes na língua vêneta, porque eles são diferentes mesmo, ele vem de um outro substrato tantas vezes, né? Então, um exemplo clássico é o hábito, eu já li isso em livros, que o exemplo clássico é o hábito de certas terminações e uso de termos ligados à agricultura e à natureza que não encontram paralelo no latim puro. Então, algumas curiosidades que temos aí também. Os marcos encontrados aqui em Ponço, né, em Pádua, são cruciais porque os vênetos antigos tinham, claro, um alfabeto próprio, e esse alfabeto aí a gente sabe que foi influenciado, óbvio, por outros alfabetos ali dentro da península, assim como são influências mútuas, né? Quem faz comércio um com o outro acaba se influenciando mutuamente. Então, é óbvio que os vênetos é bem provável que tenham pego algumas influências dos etruscos, os etruscos dos vênetos, os latinos dos etruscos, a gente sabe que os latinos pegaram muita influência dos etruscos, e aí assim vai indo, né, em relação de comércio, assim como os gregos, né. Então, se a gente pode dizer que houve ali uma grande influência entre esses povos primevos, né, então eles escreviam os vênetos antigos de forma bustrofédica. O que significa isso? É mudando a direção da escrita a cada linha, né? Como um boi arrando o campo, eles costumam dizer, arrando o campo, né? Então, ou seja, começava da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e ia indo assim, até mesmo porque não se escrevia naquele tempo com caneta, com lápis, nem nada disso, né? Geralmente, a maior parte das vezes se fazia esculpindo tanto a pedra ou, enfim, qualquer outro objeto e tal. Então, o fato de termos encontrado inscrições aí em caracteres venéticos, ou seja, em caracteres de vênetos antigos, junto a também inscrições latinas lá, né, no mesmo sítio, prova, sim, que houve uma continuidade cultural. Isso significa que os vênetos não foram conquistados, mais uma vez, é tudo aquilo que eu sempre falo, né? Aquilo que nós temos registrado em história, tanto o nosso DNA comprova, assim como as escavações vão comprovar isso também. Então, os vênetos não foram conquistados e aniquilados, como talvez muitas pessoas acham, né? Pensam, eles, na verdade, se integraram, né, fundindo ali a sua língua ancestral com o próprio latim, para dar origem ao que séculos depois se tornaria a língua da Sereníssima República de Veneza, né, o vêneto, que ainda ouvimos no dia de hoje. Então, um grande dia, né, nós temos aqui com a notícia, que foi um brinde aqui que o Lucas Aya fez a nós, depois outras pessoas começaram a publicar também. Então, eu fico muito feliz sempre com isso, porque é mais um passo em direção à nossa história antiga e também em direção, talvez, a uma possível reconstrução mais completa, né, do venético, para que a gente tenha mais conhecimento a respeito do que se fazia naquela época e das nossas origens. Tudo bem? Então, eu agradeço a vocês que conseguiram acompanhar
a live agora. Eu sei que foi um horário, né, meio fora de questão, mas fica aí gravado, então sempre é bom que a gente traga isso. Laís, abraços, Laís. Nós temos aqui também, né? Grazie per il lavoro que te fé. Muito obrigado a todos vocês. Também tem o Marcelo aqui. Bom, pessoal, então vamos lá, seguimos e desejando sorte, mais do que sorte, um bom trabalho para esse pessoal que está aí escavando, né? Tomara que eles encontrem cada vez mais coisas e isso venha completar muitos dados, enfim, que estão faltando aí. Olha só, falando sobre a respeito disso, deixa eu remover, antes da gente finalizar a nossa live aqui. Nós temos, né, anexo Dino, aí se você tem, enfim, os seus resultados de DNA, você pode submeter lá no anexo Dino, eles conseguem rastrear muita coisa que você nem faz ideia. Eles têm bases ali muito fortificadas para a região do norte, né, da Itália inteira, principalmente para o Vêneto, e você vai ver ali de onde saíram seus antepassados, especificamente até de qual cidade. Então é tudo muito bem feito aí com o pessoal da Nexo Dino. Caso você queira saber como anda esse processo da limitação da cidadania, se é possível encaminhar ou não da cidadania italiana, fala com a Alma Cidadania. Também eles trabalham com outras cidadanias europeias. Vale a pena você dar uma olhada no site deles. Mais uma vez agradeço a todos vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucom e stimme bem.